Rapaz, é impressionante as voltas que o mundo dá, não é mesmo? Jair Bolsonaro está na mão de Alexandre de Moraes. E agora cabe ao ministro decidir se o esmaga ou se sopra para o presidente voar. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo dessa quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você ainda não fez, se inscreva agora aqui no canal. Se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. Porque de domingo a domingo, de segunda a segunda, eu estou por aqui no canal trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. Cultura, cidadania, democracia, política, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui, porque eu ganho com a sua nobre presença e você ganha os conteúdos que diariamente chegarão aí através das notificações. Por isso você tem que ativar o sininho também. Ative o sininho porque pintou conteúdo, pei, você é avisado e você já cai aqui dentro. Beleza? Vamos à notícia que deve estar deixando Jair Bolsonaro aí com a pulga atrás da orelha, percebendo que hoje ele é refém de Alexandre de Moraes, o tão achincalhado pelas milícias virtuais bolsonaristas Alexandre de Moraes. Vamos refletir esse fato hoje. Vamos pensar juntos esse fato hoje. Alexandre de Moraes foi sorteado relator de inquérito que investiga acusações de Moro contra Bolsonaro. Estamos falando do processo de saída de Sérgio Moro do Ministério de Jair Bolsonaro, quando ele acusa o presidente da República de querer interferir no trabalho da Polícia Federal. Veja que Alexandre de Moraes é simpático à tese de Sérgio Moro. Por quê? Porque ele impediu a indicação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da PF. Foi o Alexandre de Moraes quem decidiu isso naquele contexto da saída do Moro. Foi o Moraes que falou, em decisão individual monocrática, ele impediu a posse do Ramagem para o comando da Polícia Federal, o nome pretendido pela família Bolsonaro. Ou seja, nessa decisão, calcado nessa decisão de Moraes, podemos inferir que Alexandre de Moraes é simpático à tese de Sérgio Moro, que de fato Jair Bolsonaro queria interferir no que acontecia internamente dentro da Polícia Federal. Só que a coisa vai muito mais além disso, meu velho. Primeiro vamos entender como é que se dá o processo para a gente chegar numa reflexão e numa questão de opinião. Primeiro é bom que você tenha os dados em mãos, certo? Esse processo era de responsabilidade de Celso de Mello. Com a aposentadoria do ministro decano, tem duas hipóteses. Ou o processo pode ser redistribuído por meio de um sorteio eletrônico dentro dos ministros do Supremo, ou esperar a posse do novo ministro para que ele herde todos os processos que eram de responsabilidade de quem aposentou. Beleza? Normalmente, como acontece? Depende de uma manifestação da parte. Aqui no caso, a defesa de Sérgio Moro, que é uma das partes do processo, manifestou ao Supremo Tribunal Federal o interesse de que a coisa não parasse e fosse distribuído. O Supremo atendeu, redistribuiu, e esse sorteio eletrônico fez com que esse processo em particular, a interferência da Polícia Federal, fosse direcionado ao Alexandre de Moraes. O algoritmo do Supremo ele faz uma análise de prazo de vencimento de processos que estão nas mãos dos ministros, quão atarefado está cada um, para dar um aspecto de idoneidade. E até hoje a gente nunca teve reclamação desse algoritmo do Supremo. Então, aparentemente, ele é de credibilidade, isso não. Se tem alguma questão de direcionamento e tudo mais, isso nunca foi publicizado, isso nunca foi revelado, isso não é um escândalo, nunca foi um escândalo. Então, até o dado momento, a gente pode falar que é um mecanismo que gera credibilidade. De credibilidade. É isso, é um mecanismo de credibilidade, de sorteio, um mecanismo idôneo de sorteio dos processos. Vamos lembrar o que aconteceu na Lava Jato. Quando o ministro Teori Zavascki faleceu naquele acidente aéreo, o processo da Lava Jato, se seguisse o curso normal, iria para aquele que Michel Temer indicasse, que no caso foi Alexandre de Moraes. Mas foi solicitado também o sorteio e esse algoritmo colocou nas mãos de Fachin o processo da Lava Jato. O que acontece agora? Esse mesmo mecanismo de sorteio direcionou ao processo de Alexandre de Moraes. E veja você como as coisas são. Alexandre de Moraes foi um dos mais atacados pelas milícias virtuais bolsonaristas. Vamos lembrar que aquele ser lamentável
que se autodenomina Sarah Winter, é o nome de guerra, né, o nome artístico dela, digamos assim, ela ameaçou o ministro Alexandre de Moraes em relação à sua casa. Teve protesto de bolsonaristas na porta do prédio do Alexandre de Moraes, lá na cidade de São Paulo. Novamente, a Sarah Winter falou que ia descobrir quem que era a doméstica que trabalhava para Alexandre de Moraes para ameaçá-la. Veja o nível, a baixeza e o nível de agressividade que esse pessoal chegou em relação ao ministro Alexandre de Moraes. E agora, mais uma vez, Jair Bolsonaro está nas mãos de Alexandre de Moraes. Hoje o Supremo Tribunal Federal é dividido em dois grupos. Os punitivistas, que a gente tem ali com o Fachin, a Carmen Lúcia, o Fux, o Barroso, são um dos membros desse grupo, e do outro, os garantistas, né? O qual a gente vê ali o Lewandowski, o Gilmar Mendes, Dias Toffoli. Então são esses dois grupos ali que coordenam. E eles estão mais ou menos divididos, né? Meio a meio, o Marco Aurélio Melo sempre sendo do contra, né? A Rosa Weber uma hora dependendo mais para um lado, outra para o outro, também com uma postura um pouco mais equidistante. Mas a compreensão geral é que Alexandre de Moraes é aquele que transita com maior tranquilidade, com maior naturalidade entre os dois grupos. Alexandre de Moraes tem bom fluxo, ele tem boas relações, ele não está alinhado a priori a nenhuma das duas perspectivas que hoje divide o Supremo Tribunal Federal. Por isso ele é tido como voto de Minerva nas votações. Para onde pender o entendimento, a compreensão de Alexandre de Moraes, mais ou menos vai determinar a vitória de um grupo sobre o outro. Veja a complexidade de como Bolsonaro se enrola nessa história. Além disso, não é um primeiro processo que preocupa Jair Bolsonaro que cai nas mãos de Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que as investigações que apuram os ataques ao Supremo Tribunal Federal também estão sob a alçada de Alexandre de Moraes. As investigações sobre os atos antidemocráticos, aqueles golpistas nojentos que pediam o fechamento do Supremo e do Congresso, também estão nas mãos de Alexandre de Moraes. A gente sabe que pode ter dedo da família Bolsonaro nisso aí. Em particular, de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que as investigações já beiraram aí o gabinete desses dois filhos do presidente da República. Então veja o poder que concentra hoje nas mãos de Alexandre de Moraes. Ele tem esses dois processos, agora recebe, antes da chegada de Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal, ele recebe esse processo que estava sob a responsabilidade de Celso de Mello, em relação à interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. E hoje, Jair Bolsonaro não pode partir para cima de Alexandre de Moraes. Ele não pode voltar às suas milícias virtuais e até mesmo presenciais, porque veja o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal com aquela simulação de ataque, veja o que aconteceu na porta do prédio de Alexandre de Moraes na cidade de São Paulo. Ele não pode colocar essas milícias para cima de Alexandre de Moraes sob risco de ter consequências sérias sobre a continuidade do seu mandato. Então, hoje, Jair Bolsonaro, esses processos terem caído na mão de Alexandre de Moraes pode significar mais um estímulo para essa moderação. A gente sabe que de casca, mas o que está acontecendo, de fato, a moderação do discurso de Jair Bolsonaro. Ou seja, ele fica ainda mais refém do centrão e menos dependente daquela turba ideológica que é base bolsonarista, mas está longe hoje de dar as cartas e ter o poder que tinha há alguns meses. Veja como uma mudança no cenário e o aumento da responsabilidade de Alexandre de Moraes perante julgamentos cruciais para a família Bolsonaro mudam o perfil de alguém. Não é mesmo, Bolsonaro? Não é mesmo, presidente? Eita nós, hein? Vamos acompanhar os próximos passos. Vamos ver o que vai dar as investigações. Vamos ver como Alexandre de Moraes se comporta. Até agora, eu não tenho críticas em relação a ele sobre esses processos. Não mesmo. Porque eu percebo uma altivez na condução deles que enquadrou Jair Bolsonaro e pode ver que aquela perspectiva golpista que a gente via no início da pandemia, do primeiro semestre, se acalmou. Hoje ele caiu no colo com gosto do Centrão, está sendo acariciado pelo Centrão e parece que está gostando das carícias que recebe do Centrão, Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar, vamos monitorar os próximos passos de Alexandre de Moraes e o que ele vai fazer em relação a esses processos. Se a gente começar a ver que as coisas não mandam,
Pode ser um alinhamento dele com o bolsonarismo. Caso o Bolsonaro bote as garrinhas para fora novamente, esse processo pode começar a andar. Hoje, Jair Bolsonaro é dependente do bom humor de Alexandre de Moraes. E nunca é bom você ficar dependendo exclusivamente de uma pessoa, não é mesmo? Quem já ficou sabe disso. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você ler as matérias e estabelecer, para você formar a sua opinião, para você refletir e deixar aqui nos comentários para a gente conversar. Todo dia à noite eu entro e respondo todo mundo que deixou comentário lá embaixo. Por isso eu peço para que você leia as matérias, pense nas coisas que eu disse aqui e deixe seu comentário. Peço para que você, se chegou até aqui, joinha. Deixe seu like, meu filho, deixe seu like, minha filha, porque o algoritmo reconhece a sua interação como elemento essencial para que esse vídeo chegue mais longe. Então, por isso eu peço o seu like. Por favor, meu velho, não custa absolutamente nada para você e significa muito para mim. Beleza? Vamos ativar as notificações, já falei, tudo aqui, os recados clássicos e tradicionais. Vamos às lives do final de semana. Sexta-feira, Vícios da Era, uma banda clássica do pop rock goiano, vai estar aqui conversando, comemorando 20 anos de lançamento do primeiro álbum dos caras. E veja você, dia 23 de outubro do ano 2000, eles estavam lançando o disco lá no Teatro Goiânia. 23 de outubro de 2020 estarão aqui na live Costa aqui, tocando, trocando uma ideia, refletindo esses 20 anos e a trajetória do Vícios da Era. Conto com vocês nessa live. Assim como também no sábado, lá no canal do Henrique Morgantini, a clássica etírica Morgue Costa de todo sabadão. Conto com sua presença, beleza? Rapaziada, eu termino com aquele clássico e tradicional. É nóis!